Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui começando o Confiar Podcast, um podcast que vai trazer boas notícias, boas novas e eu quero que edifique a sua vida, a sua casa. Então se inscreva no canal, dá o like, compartilhe com pessoas que você tem certeza que vai fazer a diferença na vida delas. E hoje eu estou aqui com um convidado, um amigo meu, Matheus Gitzkowski. Mas primeiramente eu quero que ele pronuncie esse sobrenome, porque é complicado. Mas eu quero apresentar o Matheus. Matheus, se apresente, soletra aí para nós esse sobrenome Gitzkowski. É Gitkowski, J-I-T-K-O-S-K-I. Muita gente. E por incrível que pareça, a gente aprendeu a falar depois que a gente veio pra cá. Oh, Por causa dos poloneses aqui nos Estados Unidos, aprendemos aqui. Mas isso é de que origem? Isso é... É polonês. Polonês? Oh, Polonês. Rapaz, que é bem diferente. E eu conversando com o Matheus esses dias, eu até perguntei ao Matheus, isso aí é um fake, alguma coisa? Aí ele falou, não, é sobrenome mesmo. Eu falei, olha, que isso é muito bom, isso é muito bom. Mas Matheus, ele é um amigo, né? Um amigo que a gente veio a conhecer aqui na América. Yes, E hoje ele é casado com a Júlia, pai da Luna também. Uma criança muito especial para nós, né? Que a gente tem um amor muito grande. E Matheus, então fala aí um pouco, você é de onde do Brasil? Eu vim de Curitiba. Na verdade, eu nasci em Campo Largo, uma região metropolitana de lá. Tipo, pra gente aqui seria Danbury, Brookfield, alguma coisa do tipo assim. Bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. E nasci em Campo Largo, mas desde os 6 anos, mais ou menos, eu já me mudei pra Curitiba junto com meus pais. E aí fiquei Curitiba, Pinhais, lá no Paraná, até vim direto pra cá. Daí os meus pais vieram antes, já. E daí eu e meu irmão, a gente acabou vindo daí. Então quem nasce em Curitiba é? Curitibano. Curitibano, tá certo, tá certo. Ô Matheus, mas me fala aí, como é que foi a decisão para você vir para os Estados Unidos? Que no caso você acabou de falar aí que seus pais vieram primeiro. Sim. E você ficou lá e depois você veio. Exato. Como é que foi essa decisão? Com quantos anos você veio para cá? Cara, foi difícil. Foi difícil. Eu não queria vir, nem um pouco. Né? Esse país nunca me chamava atenção. Primeiro porque, assim, eu era adolescente quando meu pai e a mãe decidiram vir pra cá, né? Então eu tinha lá 13 anos, mais ou menos, assim. Bem novo. Bem novo. Então, pra mim foi um baque, assim, tipo... Porque, né, passar a adolescência, quem quer passar a adolescência longe do pai e da mãe? Por mais que a gente tá numa fase meio rebelde, né, a gente não quer nem ver. Mas quando a gente não tem perto, a gente começa a dar valor. É engraçado algumas coisas da vida, né? Mas eu não queria vir, cara. Não queria. Eu e meu irmão, na verdade, a gente nunca quis vir. Vocês dois ficaram lá, né? Seus pais vieram e vocês dois ficaram lá. A gente ficou com os parentes nossos, da parte da minha mãe, a tia e meu tio, um primo meu. E das duas irmãs dele lá, a gente ficou morando na casa deles lá meio de favor, né? Uhum. E depois de um tempo, assim, eu diria que depois de uns 4 anos a gente decidiu, eu e meu irmão, foi quase mútuo, assim. A gente decidiu vir junto pra cá e, por incrível que pareça, na hora que, toda semana, né, a gente conversava com meu pai e minha mãe pelo Skype, chamada de vídeo. E quando... Eu lembro até hoje, a gente já tinha saído da casa dos meus tios, tá morando num apartamento, e a gente foi falar pra minha mãe e pro meu pai que a gente tava indo. E naquela ligação, a mãe ia falar pra gente que ela tava vindo. O meu pai ia ficar. Não, peraí, explica direito aí. Seus pais vieram, vocês ficaram lá. Aí depois de quê? De 4 anos... 4 anos a gente decidiu vir. Até então, você falou que sua mãe tava pensando de voltar e vocês de vir. Isso. Nesse tempo todo, assim, que eles estavam aqui e a gente tava lá no Brasil, foi muito difícil, muito mais difícil pra minha mãe do que pro meu pai, né? Ela sempre quis voltar, sempre, assim, vieram pra cá com um plano de tipo, não, vamos se reestruturar, em 3 anos a gente volta. E eu imagino a dor pra ela, né, de ter deixado 2 filhos lá, imagino. É difícil, eu vejo agora com a Luna pequenininha, mas já, Deus o livre. Nossa, não, dói demais. E acontece muito isso aqui, nossa, né, dos muito. pais Nossa, deixarem os filhos lá e vir pra cá pra tentar uma vida
né, melhor. E Exato. acaba abrindo mão dessa convivência Yep. e sofre o sofrimento de ambas as partes, né? Tanto Sim. dos filhos como dos pais. Às vezes os filhos são pequenos, não têm a noção, mas os pais acabam sofrendo mais. Mas os filhos vão sentir falta de qualquer jeito. Por quê? Criação de filhos é em conjunto, é presença, né? E a gente tem que saber muito isso. E a América tem esse objetivo da gente Sim. vir para cá para tentar uma vida melhor, Exato. juntar uma grana para fazer. Só que a gente esquece o outro lado, Yep. que é os Exato. filhos, a criação, né? O acompanhamento. Né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas pode continuar aí, Matheus. Não, mas então, assim, foi quando, nessa ligação, meu irmão até tinha mandado uma mensagem pra minha mãe, falando, não, mãe, a gente queria conversar com vocês hoje, e a minha mãe, eu também tenho alguma coisa pra falar pra vocês. Então tá bom, depois a gente conversa. Daí começou uma ligação, tá, quem que vai falar primeiro? Não, pode falar você. Não, pode falar você. Ficou naquela. Eu não lembro quem que falou primeiro, se foi meu irmão ou minha mãe, mas sei que o Dani acabou falando pra mãe. A gente tá querendo ir. A minha mãe, nossa. Ai, não acredito, justo agora que eu tô querendo voltar, como assim, que não sei o que, mas eu lembro que teve esse choque, assim, bem na mesma ligação, aconteceu isso, mas foi um tempo muito difícil, cara, não dá pra dizer que foi fácil, foi bom, num geral, assim, eu posso dizer hoje que eu conseguia entender o propósito, né? Naquela época eu conseguia. Exato. Então, pra mim, tipo, algumas coisas eu meio que ficava meio assim quando ele falava, eu ficava aí. Não é meu pai? Eu tinha esse conflito dentro da minha cabeça, mas eu imagino que eu conseguia respeitar ele bastante, assim. Ele sempre foi, tipo, meu melhor amigo, sem sombra de dúvida. E pra mim foi algo difícil, cara. Foi desafiador ficar longe dos pais. Ao mesmo tempo que é engraçado, porque a cabeça da gente tentava... A minha cabeça tentava pregar algumas peças. Tipo, eles te abandonaram. Nossa. E dentro de mim, cara, eu senti esse conflito. Era difícil, cara. Pensa, todo dia dos pais, na igreja lá... Vai lá os filhos, né? os amigos, cadê tudo seus pais? postando foto com os pais, no dia das mães, no aniversário. Meu cara, Deus. cada aniversário, cada Natal, cada dia dos pais, das mães, velho, era... Isso você vê acontecendo muito com pais separados. Nossa. Ou com pais, filhos que não conheceram Exato. os pais. E no caso, o seu caso, né, do seu irmão, eram pais que viviam, eram casados, só não estavam presentes. Exato. Tentou a vida em outro país. Imagino que vocês passaram, né? Foi. É dolorido, é dolorido. É dolorido. Assim, graças a Deus, hoje, assim, Deus sempre conseguiu manter. Eu sempre consegui ter a minha cabeça em Deus e consegui entender o propósito. Na hora que vinha esses pensamentos de tipo, eles te abandonaram. Que mané me abandonaram? Foram providenciar uma vida melhor pra mim. Era a melhor coisa do mundo, cara. Quando eles mandavam. A mãe sempre gostou muito de roupa, né? Comprar roupa. E mandava caixa de coisa. Aí você Nossa. via, né, o resultado, assim, como é bom. A gente sentia a falta, mas coitados, hoje eu consigo ver que eles tentavam suprir de alguma maneira. Mandavam uma grana aqui para ajudar um pouco lá, eles nunca abandonaram a gente, muito pelo contrário. Assim, eu entendia que eles tinham a vida deles, trabalhavam. Hoje, quando a gente vem pra cá, a gente entende como realmente né? Tem muita gente como que acha é sofrido. Estados Unidos é mole. O meu pai até fala um ditado, falam que nos Estados Unidos dá dinheiro em árvore, né? Até que dá, mas ô árvorezinha dura de derrubar, cara. Dura, não é fácil. Exato. Não é fácil. Então, tipo, com o tempo, assim, eu consegui ver realmente o que Deus queria comigo, forjar muito questão de responsabilidade, ser alguém mais responsável, entende? Então, me ajudou muito isso. Me ajudou muito. Já que você falou aí, né, do seu temor a Deus, né, que Deus ajudou muito, como é que foi o seu início da vida cristã, Matheus? Você já nasceu no lar cristão? Como é que foi? Sim. Eu não lembro, assim, a gente tem momentos que a gente acaba se desviando um pouquinho, bota o pé um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Acontece, mas eu nasci, sim, num lar cristão. Minha família, por parte de mãe, praticamente fundou a Igreja Batista de Campo Largo, a PIB de Campo Largo. Então, deve ter marca, não sei agora, né, porque eles reformaram bastante lá, mas
Se pudesse ver as marcas de martelo, com certeza no meu avô, algum do meu tio ia ter alguma marca lá de que ajudaram a construir algumas coisas lá. Mas sim, nasci num lar cristão. Falei, né? A gente tem os nossos altos e baixos, né? Mas graças a Deus nunca desviei ao ponto de tipo que a gente vê a galera virando caneco aí, sendo louco da vida mesmo. Não, nunca fui nesse. Isso é o que minha mãe sempre falou, né? Eu também teve um período, eu também desviei, mas voltei, né, com muita rapidez, graças ao meu bom Deus. Mas minha mãe sempre falava: meu filho, a sementinha foi plantada. Você sabe, a sementinha tá dentro de você. E sempre isso me incomodava. Às vezes eu não ia na igreja, saía com os amigos e essa palavra que minha mãe sempre falava comigo me incomodava. E aí quando eu comecei a namorar, né, com minha esposa, aí eu fui pai, aí eu procurei o mais rápido possível para voltar. Porque é o único caminho que a gente tem que saber que nos leva, né, à vida que agrada a Deus. Que às vezes você acha que eu tô curtindo a minha vida, eu tô numa idade, eu quero curtir, mas são tudo prazeres momentâneos. Exato. E isso, vou te falar, às vezes não vai dar tempo da gente se voltar. Então a gente tem que ter essa consciência. Mas isso é muito bom, o temor a Deus é muito essencial. E Matheus, também você chegou aqui nos Estados Unidos, você não tinha namorada, não tinha nada, né? Exato. E hoje você é casado graças com a Júlia Grulha. Isso é amor, hein? E você casou com a Júlia e hoje é pai da Luna, aquela princesa Luna lá, que não tem nem um ano, né? Tem o quê? Não, tem 10 meses. 10 meses. Como é que foi que você conheceu a Júlia? Como é que foi essa decisão de namorar, noivar e casar e hoje até a Luna? Cara, que mudança, assim. Não, nem me fale. Tipo, quando eu vim pra cá, eu nunca que eu imaginava. Uma porque um dos meus planos também era voltar. Acho que a maioria das pessoas que vem pra cá tem um plano muito ilusório no começo. Acha que é uma coisa, mas... Cara, é totalmente diferente. Só quem conhece aqui. Só vindo pra realmente provar e ver quão diferente é o negócio. Mas meu plano era voltar. Eu queria sempre, sei lá, fico aqui um tempo e volto, e venho, e volto, e venho, e volto. Queria ficar nessa, né? Não imaginava em construir uma vida aqui. Então, até que foi... Eu acho que foi em 2019 que eu conheci a Júlia. 2019 que eu conheci a Júlia. A Júlia, e por incrível que pareça, cara, a Júlia, ela veio, se não me engano, em fevereiro. Eu vim em dezembro. No dia 31, na virada, eu cheguei e ela veio em fevereiro. A gente não se conhecia no Brasil, nunca, nem vi ela lá. E tanto que ela é de Minas, né? E eu sou do Paraná. E eu nunca fui pra Minas. Eu sou de Minas também, rapaz. E que eu saiba, ela nunca foi pro Paraná. Ela morou a maior parte dela em Angra. E a Júlia, só um parênteses aqui. A Júlia chegou no mesmo tempo que a gente. Olímpia, minha esposa, ela falou. Ela chegou em 2017. Olha aí. E nós chegamos, acho que no início de 2017, eu acho que a Júlia também chegou com a família então, dela. Juntos, todo mundo aqui chegou junto. Todo mundo bem próximo. Exato. Mas pode continuar. Mas então, tipo, eu conheci ela, acho que foi em 19, alguma coisa assim, foi perto do final do ano. E foi engraçado até... Espero que um dia ela possa perder um pouco da timidez que ela tem. Era pra ela estar aqui, viu, gente? Aí ela falou que não conseguia, não estava pronta ainda, aí veio o Matheus fazer a honra. Não, mas ela vai vir um dia, ela sabe que um dia ela vai conseguir vir, ela vai poder contar isso muito melhor que eu. Mas naquele ano ela tinha se consagrado pra, tipo, Deus, não quero ninguém. Ela tinha tido um relacionamento com um menino. E não tinha dado muito certo. E ela decidiu se consagrar e falar: Deus, não vou namorar ninguém esse ano. Mas me mostra alguém até o final do ano, assim, que realmente é pra minha vida, assim. E eu conheci ela, foi mais ou menos eu acho que foi em setembro, outubro, não sei, alguma coisa nessa. Foi mais ou menos pros últimos meses do ano, assim. E foi, cara, eu diria que foi... muito doido. Eu vendo hoje, assim, foi algo, tipo... Eu vejo realmente a mão de Deus, assim, cara. Foi algo que eu não imaginava acontecer. Aquela coisa, né? Os planos deles são maiores, são melhores, são diferentes. A gente pensa uma coisa e ele já tá... não é bem por aí, é melhor, calma aí. E realmente, cara, se fosse pra eu desenhar, assim, não ia chegar perto da Júlia
Não, eu realmente não teria a ideia de que Deus realmente ia me dar um presentão desse. Ela é maravilhosa, não tenho, assim, que falar muito da Júlia em questão de tipo, ela é... Toda pessoa é explosiva ou tem algum defeito, alguma coisa do tipo. E são duas pessoas São diferentes, né? duas Um pessoas casal, diferentes. assim, são duas pessoas diferentes que se encontram e tentam se alinhar, Exato. né? Para seguir o mesmo propósito ali. Exato. E uma coisa que eu sempre falo, no casamento, Deus tem que ser o centro. É isso. E a gente gosta muito de falar isso porque Deus é o centro de tudo. No casamento, no seu trabalho, às vezes a gente quer buscar coisas fora e esquece de buscar a Deus primeiramente. Porque quando você tem Deus, tudo acontece da melhor forma, porque os planos dele são melhores que o nosso. Exato. E isso é muito importante na nossa vida. Exato. Então, né? acho que naquele ano, quando ela decidiu se consagrar de verdade, Deus foi e me apresentou pra ela, velho. E foi uma coisa, tipo, bem... Sem programar. Não, sem programação nenhuma. Tanto porque ela foi participar de um evento que a gente estava fazendo numa igreja. E era um encontro com Deus, que a gente chama. E tem uma peça de teatro que a gente fazia lá, que um negócio meio pesadinho. E eu tava fazendo o papel do diabo no teatro. E a igreja era uma igreja hispana. E tinha tanto brasileiro quanto hispano. O ministério era um ministério misto. Aham. E eu tava fazendo esse papel e eu tinha essa coisa de interagir um pouco com o público, né? Tava todo maquiado, capuz, negócio bem, né? Enfim, tava bem de capeta, né? Exato, bem fora disso aqui. Aí eu lembro que, assim, eu não falei com ninguém lá que, tipo, exceto ela, eu não falei com ninguém em espanhol. E eu cheguei no pé do ouvido dela e falei, hey, chica. E foi só com ela. E depois o encontro com Deus acabou acontecendo e tudo. E outra, a luz estava escura. Mas você não conhecia ela? Não. Nem sabia quem que era ela. Eu vi ela lá e resolvi falar com ela lá no pé do ouvido dela lá e No pronto. que você falou no pé do ouvido dela, você já falou tipo assim, se agradou dela naquele momento? Não, até porque eu tava tão focado no teatro que eu vi que ela tava meio que com medo, que eu falei, essa aqui que eu vou. Porque quando a gente tá fazendo uns papéis meio assim, a gente vê a pessoa, a gente... Aí você chega em cima incomodando. Ela que eu vou pegar, entendeu? Então eu vi que ela tava meio assim, eu pensei, agora ela vai tremer na base. Cheguei no pezinho do ouvido dela, falei, hey, tica. Ela só ficou olhando pra frente, ela não piscou, não teve reação de nada. Eu falei, ou agora ela vai levantar, ela vai no banheiro aí, ou não sei o que vai acontecer, né? Mas enfim, o retiro aconteceu e tudo, daí me chamaram lá no final pra apresentar quem tava ajudando e tal. Era só de mulheres o negócio, tinha pouquíssimos homens lá. E foi... Ela fala que a mãe dela tava perto dela, assim. E daí, como tinham chamado a gente pra apresentar quem tava ajudando, ela foi cutucou a mãe dela, assim, falou, fala abaixo, porque eu não sei se ele é casado. Mas eu dorei a mole pra esse capeta aí, que não sei o que. Coisa de filme, hein? Pois é, né? Ela me contou isso um tempinho depois, né? Mas daí eu nem acreditava, não dava... Eu achei que, nossa, nada a ver, tá exagerando. Mas realmente foi bem isso que aconteceu. Aí as coisas começaram a acontecer. Me chamou um pouco a atenção, assim, eu comecei a dar uma olhada e tudo. Até que tinha uma prima minha que ela tava aqui, a filha da Vera. Ela tem uma filha pequena, a Isadora. E eles estavam aqui de passagem, assim, tava passando um tempo. E a Isadora se apegou muito a Júlia naquela época. Muito. E a Júlia decidiu ir na igreja. Ela, a mãe dela e o irmão, a família, decidiram congregar um pouco lá na igreja com a gente. Porque eles estavam saindo de uma igreja e a mãe dela estava querendo voltar pro Brasil. Então o encontro com Deus foi um encontro com Deus para ela ficar aqui. Olha. Se ela não tivesse ido naquele encontro com Deus, eu acho que eles todos teriam ido embora. Aí eu não teria conhecido a Júlia. Então... Quando eu encontrei ela no encontro com Deus, comecei a conhecer ela um pouco mais depois assim, aí entrou essa minha prima, a Isadora, entrou no jogo e como ela era muito próxima, ela, cara, criança, mas tinha uma coisa que eu não sei, parece que o Espírito Santo tava falando com ela alguma coisa pra ela ficar cutucando a Júlia, mas ela ficava provocando a Júlia, no sentido de tipo...
você tem namorado, né? Você não tem namorado? Você não quer namorar? Que não sei o quê. E a Júlia não tava naquele período de consagração ainda. Não queria Não mesmo. queria nada, não queria ninguém. E tanto que até tinha algumas pessoas na igreja lá, alguns outros meninos, mas ela não olhava pra ninguém. Não queria nada com ninguém. Só tinha falado do capeta lá Só o capeta. daquele lá, né? E eu nem sabia dessa história também, né? Então, o tempo foi passando um pouquinho, minha prima sempre buzinando no ouvido dela, quer namorar, que não sei o quê. Aí até que chegou um dia que a gente tava arrumando as coisas do louvor lá na igreja lá. E a minha prima chegou com o mesmo papo no ouvido da Júlia. Você não quer namorar? Você não tem namorado? Que não sei o quê. E a Júlia, Isadora, eu já te falei, eu não tenho namorado. Você tem sim. Aí a Júlia, não, Isadora, eu não tenho namorado. Daí ela olhava pra mim, eu tava lá no púlpito, a Júlia lá numa terceira, quarta fileira. Daí ela olhava pra mim, olhava pra Júlia, você tem sim. Olha. Aí ela, eu não tenho não, você tem sim. Aí ela vai falar comigo. Ela deixa a Júlia e ela foi lá falar comigo. Sua prima, né? Minha Você prima. Falou, rapaz. De sei lá quantos anos que ela tinha, cara. Acho que eram uns 8 anos, alguma coisa assim. Sua prima tinha 8 anos e foi o Cupido. E foi o Cupido. Aí ela chegou pra mim e falou: Matheus, você conhece a Júlia? Eu não sou tonto nem nada, eu já sabia quem que era a Júlia, mas, velho, eu sou muito tímido, sou muito introvertido. Não tinha nenhuma chance de eu chegar na Júlia e falar nada. E tanto que uma das coisas que ela tinha falado pra Deus é: eu não quero que ele, o homem que eu quero pra minha vida, eu não quero que ele chegue em mim. Olha. Ela tinha sido bem específica nessa parte. E eu fiquei na minha. Nunca dei nenhuma investida nela. Rapaz. Nunca fui atrás dela nem nada. Mas a minha prima parece que meio que fez o elo, né, ali, ó. Então, aí eu meio que comecei a conversar um pouco com ela a partir desse momento. Eu falei, você que é a Júlia e tal, minha prima tava falando de você. Tudo Uma aí. prima de 8 anos. Você vê, né, cara? Quando Deus quer fazer as coisas, ele usa qualquer pessoa. Então, aí as coisas começaram a acontecer. A gente começou a conhecer, conversar. Aí isso aconteceu em setembro, novembro, por aí, alguma coisa assim. Aí foi em dezembro a gente começou a sair. E acho que janeiro, dia 1º de janeiro, a gente teve nosso primeiro encontro. Olha, a família tava toda reunida lá em casa. No almoço de ano novo, a família da minha mãe é muito apegada com sempre tá muito em família, né? Uhum. E daí eles estavam todos reunidos lá na casa da minha mãe. Todo mundo na sala. Aí a Fernanda já tava meio que por dentro do papo, né? Uhum. Aí eu pego e já tava conversando com a Júlia. E a gente tinha marcado a gente sair. A gente ir no Applebee's. Aí eu tinha marcado com ela o horário. Todo mundo lá embaixo, na sala, conversando. Aí eu desço meio arrumadinho. Uhum. Daí eu tava meio que saindo, meio que, não de fininho, mas só passei, dei um tchau pra galera, tava saindo assim, pra alguém que tava. Não, mas não demorou um segundo. A Fernanda foi a única que não falou nada, a mãe da Isadora. Ela só olhou e falou: vai lá. Ele tá indo lá, deixa ele. É porque pra mim era a minha primeira namorada, né? Então a família ficou meio, Matheus. Foi a primeira namorada? Foi a primeira namorada. Olha, rapaz. Ela foi a minha primeira namorada. Que bênção, Graças Deus. a Deus. Graças a Deus. Meu Deus. Mas continua que eu vou te perguntar a experiência de ser casado. Mas aí as coisas começaram a acontecer, cara. A gente teve o nosso primeiro encontro e, assim, foi tudo indo muito meio que, não no, assim, sem controle, não, mas muito pelo contrário. A gente ficou namorando 2 anos. E a gente teve um período que eu acabei terminando com ela nesse meio tempo. Eu acho que naquela época eu cheguei a ser líder do louvor da igreja que a gente tava. Uhum. E difícil pra galera que tá assistindo aí, namorado, velho. Se você não sabe como é que é, cara, o negócio é complicado. Então, se você não vigiar, você cai que nem um pato. Então, você tem que ficar esperto. Se você quer uma parada de consagração, relacionamento realmente consagrado com Deus, cara, você tem que não cristão, né? Não dá pra dar espaço, exatamente, porque é muito fácil, cara, você falar que só tá namorando e levar o negócio de qualquer jeito. De qualquer jeito todo mundo faz, cara. Se você quer algo diferenciado, se você quer um relacionamento realmente abençoado, assim, tem que fazer alguma coisa diferente. Não dá pra ser o normal e esperar que, ok, se você tá tendo um relacionamento normal, como o mundão hoje normal tá tendo, meu Deus, assim,
o seu casamento provavelmente também vai ser um casamento normal, como o mundão tá tendo. Agora, se você quer alguma coisa diferenciada, não que só porque as pessoas olham e vejam, nossa, olha aquele casal como ele é unido, mas que você e a sua esposa se sintam desse jeito, cara, tem que haver uma consagração. Tem que acontecer algo diferente para algo diferente acontecer. Assim, não fazendo a mesma coisa. Que as coisas podem ser, isso tudo pode, é normal. Não, cara, não é assim. Não então, pode, né, não foi pode. aí que eu entrei muito em conflito, que eu pensei, cara, eu tô líder de louvor, eu não posso ficar pisando na bola. Não rola, não dá. E eu falei pra ela, me desculpa, mas a gente vai ter que terminar, porque eu não posso ficar empurrando isso com a barriga, eu não quero casar. Não quero casar. E eu vou ter que terminar, porque eu não tô aguentando mais. Tá muito difícil e eu vou ter que terminar. Era muita responsabilidade. Muita pressão. A palavra certa é pressão. E aí a gente acabou terminando. E aí, só abrindo parênteses, a minha mãe, ela ficou 5 anos longe de mim, mas ela deu mais apoio pra hoje minha esposa do que pra mim naquela época, né, cara? Ela foi lá chorar com a Júlia e eu fiquei lá, né? Mas enfim, hoje eu vejo muito engraçado esse tipo de coisa. Mas mostra que já tem um carinho, né? Isso é legal. Com certeza. Mas, então, eu entrei meio que em choque, cara. Porque daí, pra mim, entrou a parte do casamento. Eu pensei, caraca, eu já tô nessa fase, casar. Pra mim, eu ainda meio que tinha a cabeça quando eu ainda tava lá no Brasil. Como se você pensar que também você tinha muito tempo pra andar 14, ainda. 15 anos, mas eu já, na verdade, 21, 22. Então, eu pensei, cara, eu não acredito que eu já tô casando. Tipo, eu ia no casamento dos meus amigos lá no Brasil. Ok, eu sabia que uma hora eu ia casar. Meus planos era casar com 30. Não com 23, 22. Eu pensei, cara, o que tá acontecendo? Saiu, o plano tá saindo do negócio. Não, sai fora, vou manter no negócio aqui. E até que, assim, a gente terminou, mas não terminou. Porque a gente continuou se vendo. Então a gente acabou ficando ainda. E aí que a mãe entrou na parada. Minha mãe entrou com o pé junto. E graças a Deus que ela fez isso, porque... E graças a Deus que eu escutei, cara. Graças a Deus, porque... Assim, era muito confortável ficar naquele lugar. Eu tô sem compromisso, literalmente. Eu posso fazer tranquilo. Posso sair com ela. A gente pode ter um tempinho junto aqui. Mas sem compromisso. Pois é. Sem responsabilidade. Principalmente mulher. Mulher não tolera isso. Eu não preciso casar. Eu não vou ter aquela coisa na minha cabeça, tipo, eu tenho que casar. Nossa, eu tô aqui com ela, mas eu tenho que casar. Meu Deus do céu, aquela pressão. Era muito confortável. A gente saía, comia alguma coisa, ia pra algum lugar. Pra você só isso tava pra bom, mim né? tava tranquilo. Mas mulher é diferente. Tava beleza, mas diferente. eu acredito que ela já tinha na mente dela alguma coisa de tipo... Ela gostava muito de mim, né? Na época. Senão ela não ficava fazendo... Não queria sair junto. Mas... Até que minha mãe chegou e falou, filho, seguinte, tá começando a ficar feio. E não foi essa educação que eu te dei. Desse jeitinho. Não foi essa educação que eu te dei. Se aprume porque você é um homem. Não foi esse homem que eu criei. Isso aí que você tá fazendo dos pais, é atitude de moleque. Minha mãe falou. Isso aí é atitude de que, né, a gente fala lá em Curitiba, de piada de bosta. Piada de bosta. Piada de bosta. Isso aí não é a atitude que eu tava esperando de você. Arruma isso aí, que isso aí tá ficando feio. E eu fiquei saindo com a Júlia por volta de 1 mês e meio, alguma coisa do tipo. E a família dela, assim, todo mundo já sabia. Eu não sei se os pastores da igreja sabiam, mas imagino que sim, não era segredo pra muitas pessoas. E aí eu cheguei pra ela, né, cara? Na verdade, antes disso, eu conversei com os meus pais. Depois de muito pensamento, muito meditação e pensar, meu Deus, realmente cheguei nessa fase. Que merda. Achei que ia demorar muito mais tempo. Mas... Realmente. Então eu cheguei, eu perguntei pros meus pais. Eu falei, vocês acham que a Júlia realmente é uma mulher pra mim? Você acha que... Me conhecendo e conhecendo ela. Pô, fiquei namorando com ela 1 ano e meio, 2 anos. Vendo o pouco dela, assim, que vocês conseguiram ver nesse tempo, você acha que vale a pena eu casar com ela? Você acha que ela você acha que a gente vai dar certo, resumidamente? Meus pais olharam pra mim e falaram, eu acho que sim. Mas por quê? Aí, por causa disso, o jeito dela, assim, com você, a gente consegue ver que ela te respeita, ela respeita a mãe dela, isso significa que ela também vai te respeitar. Ela é cuidadosa, ela é zelosa, dá pra ver que ela vai cuidar da casa.
A importância, né, dos pais. Nossa, cara, assim, pra a melhor olhar. coisa que eu fiz foi perguntar pros meus pais a opinião. Porque parece que saiu Um peso aquele peso de tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? É, A Bíblia fala, né, no multidão dos conselhos a sabedoria. E, é cara, que conselho melhor pra buscar senão teu pai ou tua mãe, que só quer o verdade. teu bem. É o que eu falo, né? Os pais sempre vai querer o bem dos filhos. E os filhos, né? Alguns, graças a Deus, minhas filhas, né? São abençoadas, escutam muito. Não são perfeitas, né? Mas escutam muito. Mas eu sempre falo com elas. Nunca, ninguém, além de Deus, Deus sempre vai Uhum, querer seu bem. Mas depois de Deus, seus pais sempre vai querer seu bem. exato. Eles nunca vão falar uma coisa para te prejudicar, que não vai fazer bem. É porque se a gente está falando é porque a gente passou por isso, a gente já enxerga, né, de fora com uma amplitude maior. Então vocês têm que ouvir. É, Mas nem todos os filhos têm essa. E exato. você está reconhecendo isso, como foi importante Não, foi super seus pais ter importante. falado com Super você. importante. A gente vê muita família, tipo, que tem pai que não fala com o filho que não fala com o pai. Ah, É muito de alguma complicado. maneira desestruturada, realmente, né, cara? E a gente consegue ver, assim, o buraco que isso causa. Muito, muito, Eu já muito. conheci, assim, conheço um menino que ele não é muito achegado ao pai. O pai é bem, na verdade, bem ausente da família toda. A mãe é mais pai do que o próprio pai. Meu E depois Deus. que o menino cresceu, a gente consegue ver o buraco que isso causou, né? Ah, claro, tem exceções, a gente consegue ver que não é realmente todo pai, toda mãe que quer o melhor pro filho. Tem uns pais, tem umas mães que, olha, é complicado. Mas esses que tem uma vida com Deus, o pai e a mãe, e tem um temor a Deus, cara, assim, realmente melhor conselho pra você obter desse tipo de pessoa pra sua vida é só o Espírito Santo mesmo. Como é importante, né, ter o conhecimento da palavra, ter o Demais. temor a Deus, porque se não for direcionado por Deus, se você usar, não, é porque eu quero assim, eu acho assim, não, não é. Não, É não é porque não. quando você tem o temor a Deus e busca a Deus, você vai estar baseado na palavra. Exato, E quando você vai baseado na palavra, é 100% de certeza. exato. Porque Deus deixou escrito, então a gente tem que seguir. Só que a gente tem que saber a importância de criar os filhos debaixo, né, da presença de Deus. Levar na igreja para estar ouvindo a palavra, para Exato. tendo ali, tendo aquele desejo de estar alimentando da palavra, para você colocar em prática. Porque hoje em dia acontece muitas pessoas, os pais, às vezes não vão à igreja, mas querem que os filhos vão. Yep. Aí fica É, difícil, porque os pais é o espelho para os filhos. exato. Então você tem que estar. Eu mesmo, né? Você falando aí, Matheus, veio a lembrança que eu com 20 anos eu comecei a namorar com a Olímpia. Com 21 eu já estava praticamente casado. Mas nesse período de namoro eu terminei com ela acho que umas duas vezes. Uau. Com incerteza Olha também. aí. Ah, não sei que eu quero casar, muito novo e tal. Cara, mas é melhor terminar do que ficar empurrando o É negócio isso. com a barriga. Só que sabe o que eu fiz? Eu terminava, passava um dia, 2 dias, eu ligava pra ela, ô, me desculpa. Desse Não, você jeito. quer ver ela contando essa história? Eu ficava na minha e ele ficava me ligando. Eu falava, ali, me desculpa, eu não sabia e tal. Mas era a mesma coisa, eu ficava fuzilando a Júlia de mensagem, cara. Nossa. É por causa essa insegurança. Meu Deus, como é que eu vou casar? Eu tô novo, o casamento tava tão longe, né, pra gente. Mas hoje eu sei que foi a melhor coisa que aconteceu. Com 23 eu fui pai, né, com 23 anos hoje. Hoje mesmo eu tenho uma filha casada, tenho uma outra que está com 18 anos. Eu vejo o como foi bom eu ter casado cedo, fui pai cedo, né? Curti as minhas filhas muito, curto até hoje, né? Mas curti muito elas, assim, consegui Uhum. acompanhar. Hoje eu vejo o benefício que foi. Glória a Deus que eu casei cedo, né? Mas é a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Né? Mas então o casamento para você hoje em dia, você tem o quê? 4 anos, né? De casados? Foi em 20. Sim, É, 4 anos. A gente 4 vai fazer 5 agora em 29 de maio. de maio. 29 de maio, E sua 5 experiência anos. de casado, convivendo, você acha que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Cara, depois de aceitar Jesus, sim. Oh, Sim. isso. Realmente foi a melhor coisa, porque. ah, cara, traz uma responsabilidade, um senso de tipo. Primeiro que
parece que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Entende? A gente começa a entender realmente por que Deus falou: agora, pois, o homem se juntará à sua mulher e serão uma só carne. Cara, a sua cabeça muda muito, velho. Muda muito. Você colocar literalmente a vontade da outra pessoa na sua frente, mesmo quando você não concorda, você acha que é... vai e faz. Cara, assim... E é muito bom você ter esse amor retribuído. Você vê esse cuidado, essa troca. Cara, você se sente tipo, poxa, lá no céu. Você se sente, meu Deus, você é a melhor pessoa do mundo. Então é muito bom, e tanto porque ajuda muito você a crescer na vida em todas as áreas. Nossa, eu até falo pra Júlia importante. e pra algumas pessoas que às vezes eu gostaria de ter casado antes. Porque a gente casou e a gente ficou 2 anos, só eu e ela. A gente não queria engravidar, não queria ter filho. A gente fez questão de ter esse tempo sozinho, porque a gente entendia que depois já era, meu irmão. Acabou, não tem volta. Acabou essa liberdade por um bom tempo. Ai, bonitinho, ai, que cuticute. Ok, mas já era, acabou. Então a Júlia sempre bateu muito nessa tecla e eu sempre concordei com ela. Não, a gente vai ter o nosso tempo, a gente vai curtir a gente vai aproveitar a gente, porque o nosso casamento, a gente sempre teve, depois, quando a Luna tava pra nascer, eu acho que o homem tem um pouco desse medo, por causa do parto, às vezes é meio perigoso, a gente escuta cada história. Nossa, que a gente fica, ai meu Deus do céu, fica tremendo na base, que né? tensão que eu cheguei pra ela um pouco antes, que eu vi que ela tava chegando já na reta, e eu ficava, tipo, brigando comigo mesmo, será que eu falo, será que eu não falo? E até que ela deu uma deixa, assim, e eu falei pra ela, falei, olha, é bem difícil de eu falar isso pra você, mas... eu amo a Luna, sem nem conhecer ela, eu já amo. Ela é minha filha, eu amo ela. Mas você é minha esposa, tá bom? Então, se no parto, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas caso seja a vontade de Deus e acabar acontecendo, dos médicos chegarem pra mim e perguntarem, você vai ter que escolher. Ou é a Luna, ou é a Júlia. Eu vou falar, você pode ficar brava comigo, tá? Mas... eu vou escolher você. Porque pra mim, eu e você, a gente é uma árvore. Eu com você agora, a gente é um só. Forte isso, hein, Matheus? A Luna, ela é um fruto. Eu amo ela de paixão. Mas, assim, quando a Luna crescer e ela se desenvolver, ela achar outra pessoa, ela vai sair. Isso é bíblico, né? Ela vai sair, cara. Ela vai assim, da mesma maneira que eu abandonei meu pai e minha mãe, saí de casa, ela vai fazer a mesma coisa comigo. Eu não vou querer ser esse pai babão que fica em cima da filha o tempo inteiro. Não, cresça, evolua, aprenda, vai, voa alto. Entende? Então, e depois, cara, quem que vai ficar? Eu e a Júlia. E sempre aí, vai ser isso. Aí a vida é a gente vê pessoas, a gente vê casamentos que a galera constrói o casamento em base dos filhos. Aí quem que você ama mais? Nossa, meu filho. Tem foto do filho do papel de parede. Fala que ama o filho tem um monte de emoji de coração. Faz de tudo. Faz de tudo. Filho. Aí o cônjuge não tem nem o nome de amor. É só o nome da pessoa. Não o tem marido. Não tem nenhum nome fofinho pra chamar o cônjuge, verdade, cara. É só o nome. Verdade. Assim, uma hora ou outra, o filho vai sair. Vai bater asa e vai voar. E quem vai ficar é a pessoa que tá com você. No Covid a gente viu muito disso, né? Muitos casais realmente se conhecendo, tendo que se separar porque não aguentava. Não tinha costume de viver junto. Quando teve a oportunidade, assim, pela fatalidade aí que foi esse Covid, né? Começaram a viver juntos ali 1 dia, 2 dias, 1 semana. Aí começaram, não aguentar um ao outro. E pra mim, ter essa conversa com a Júlia foi uma coisa muito difícil. Nossa, porque muito forte. Eu sempre tive esse medo, assim. E eu falei, não, esse medo que eu tenho não vai sobrevir sobre mim. Não vai vir na minha vida. Não vai acontecer isso aqui, cara. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu sentia que eu tinha que falar isso pra ela, pra deixar claro. E graças a Deus, ela foi alguma coisa... Ela ficou meio assim, mas ela falou, não... Isso foi na hora? Não na hora, mas foi um tempinho antes. Foi um tempinho antes. E a gente conversou disso 1 vez, 2, deixei bem claro. Falei, eu amo você e eu amo a Luna, tá?
Mas você é a mulher da minha vida, é com você que eu vou passar o resto da minha vida. Eu não vou criar a Luna sozinho. E nem você vai criá-la sozinho. Tá? A Luna, a gente, assim, não tô falando que ela é um objeto, longe disso. Longe disso. Ela é a semente, ela é a herança de Deus na nossa vida. Ela é presente. Só que, assim, é com você que eu vou passar o resto da minha vida mesmo. Ela vai sair de casa, cara. Ela vai sair de casa. A Bianca acabou de sair de casa. A Bianca acabou de sair. Daqui a pouco a Luísa sai. Imagina se o relacionamento teu e da Olímpia é aqui, Nossa. lá. Cara, quando as duas saem, imagina um fuzuê, cara. Deus livre. Assim, o casamento de vocês é benção. Vocês são unidos. Cara, quando sair, às vezes, não vai ser melhor ainda do que é hoje. Pois é. Nossa, eu penso tanto desse dia. Eu falo, eu brinco muito com o meu pastor, né? Eu falo assim, quando as meninas casarem, saírem de casa, lá em casa vai ser o paraíso, Adão e Eva. Ai, a Olímpia fica braba, mas ela sabe que vai ser bom, vai ser bom. É isso aí, bom. cara, um Mas relacionamento saudável é assim. É um vínculo que nós criamos, Exato. né? E aqui em casa a gente deixa bem claro, para qualquer pessoa, já falei aqui, né, e volto a falar também para todos que estão ouvindo, aqui a gente tem o prazer de estar juntos, né? Era Isso. 4, né? Hoje tá menos uma, mas essa uma a que casou, né? Ela fica aqui sempre, né? E a gente gosta de estar em família, a gente tem o prazer de sentar na mesa, de tomar um café junto, de jantar junto, porque a gente tem prazer de estar de frente um ao outro, conversando de coisas aleatórias, mas isso é o que? Foi criado de muitos anos. Agora, se os pais não tirar esse tempo, desde de pequeno ali com os filhos, vamos sentar na mesa, vamos conversar, guarda o celular, vamos tomar um café, e aí, como é que foi? O que está acontecendo? Você tem que interagir para você criar vínculos. Exato. Existia essa troca. Porque hoje eu tenho a certeza, minhas meninas podem estar longe o que for, casar, mudar de estado, mas elas vão ter prazer de estar aqui na minha casa quando vierem passear, de estar aqui. E é igual lá na minha casa, com minha mãe. Quando eu morava no Brasil, eu casei, saí da casa de minha mãe, mas sempre eu ia na casa dela e ela sempre deixava a cama dela separada. Até hoje eu tenho a cama dela era sagrada, da gente tá passeando ali, almoçava, ela, meu filho, a caminha já tá pronta lá. A gente ia pra cama dela. Hoje, meus irmãos lá no Brasil fazem isso. Eles moram em outro estado, alguma coisa, e quando vai pra lá, almoça. Esse dia eu liguei pro meu irmão, não, pra minha mãe. Aí a mãe Isaac tá aí, meu irmão, né? Ele falou assim, tá deitado na minha cama lá. Aí levantou com a cara toda inchada, tava na cama da mãe. Porque são vínculos, né? Uma coisa uma essência que ficou dentro, que foi criada e ficou dentro de nós, é o prazer. Então hoje eu acho que os pais têm que criar isso. Claro. Total. Às vezes os pais, eles criam os filhos, têm os filhos, mas acha que engravidou, teve o filho e vai deixar ele deixa ela aprender só. Não. Você tem que pegar na mão, tem que conversar, tem que levar, tem que ensinar, porque são vínculos que você vai criando com o filho ali e ele vai chegar a um ponto que vai vai ter essa referência. Então, os pais hoje têm que ter isso na mente. Eu sou pai hoje? Não, então eu vou pegar na mão do meu filho, eu vou ensinar. Você tem que ser espelho, porque não deixa seus filhos aprender na rua. Aprender na rua para depois aprender em casa. O mundo não ensina com tanto amor quanto os pais, né, cara? O mundo é porrada. E tipo assim, quando os pais ensinam os filhos, e tipo assim, a referência vai ser você, os pais. Quando ele chegar lá no mundo, lá fora, ele vai saber, opa, não foi isso que meus pais me ensinaram. Exato. Então ele vai fazer essa comparação e vai o quê? Vai saber que tá errado aquilo que você não ensinou. Agora, quando os pais abrem mão dos filhos de ensinar e deixa a rua ensinar, quando ele chegar em casa, você vai falar e falar, opa, não é isso, não, eu sei dessa forma. Então, não pode inverter os papéis. Exato. Os pais têm que ensinar. Até o filho chegar a uma idade, você vai falar, não, agora ele já sabe andar sozinho, ele sabe fazer isso aqui. Mas fora isso, pega seu filho na mão e ensina da melhor forma possível. A gente vê essa coisa de
A gente tinha falado um pouco disso, a Bíblia fala de ensinar o filho no caminho que deve andar, né? Aham. Muita gente acha que é só levar na igreja, velho. Mas é muito além disso, cara. A gente não... Nossa, muito Assim, além. você aprendia só pelo fato de ir na escola? Não, você aprendia pelo fato de abrir o caderno, escrever, escutar a professora, esse tipo de coisa. Ter um convívio com os amigos, esse tipo de coisa. Agora, trazendo mais assim pro lado de criação de filho, cara, o que eu vejo assim, a aluna é pequena demais da conta. E esses tempos atrás a Júlia começou a falar não pra ela. Falar não, você não pode pegar isso, você não pode fazer aquilo e tudo. E eu falei pra ela, mas a gente tá falando não pra ela tão cedo, ela é tão pequena ainda pra entender esse tipo de coisa. Ela falou, mas a gente tem que começar agora, porque se a gente deixar pra depois, vai ser aquelas crianças, né, super abençoada, que não para quieta, que não dá sossego pra ninguém. Então, assim, a gente quer que a aluna vá num lugar que não tem que ficar tirando os carrinhos, porque a aluna tá vindo, deixa os carrinhos, a aluna não vai meter a mão. Porque ensinou E em casa. eu tava falando com a minha mãe esses dias atrás e minha mãe falou, mas foi desse jeito que eu criei você e o Dani. Nunca tirei nada. Minha mãe, cara, e o meu pai, meu pai ele trabalhava numa fábrica de porcelana, na parte do laboratório, e a minha mãe, ela trabalhava numa loja vendendo a porcelana, por mais que não fosse da mesma empresa. Às vezes eles traziam algumas coisas. Porcelana, obviamente, é um negócio delicado. Não, com certeza, Suporte quebra bonitinho, fácil. pratinho. Minha mãe tinha prateleira cheia das coisas lá. Um menino de, vamos supor, meu irmão tinha 10 anos, eu tinha 2. Nossa. E nunca quebrava nada, cara. Nunca quebrava nada. Então a gente já sabia, só pelo não, a gente já... Epa! Aí, mas a gente vê muita galera falando isso hoje em dia, né? A geração de hoje às vezes não sabe o que é ouvir um não, e só pelo olhar já meio época era que... só no olhar. Minha mãe era só no olhar. Rapaz. Olhou, você opa. Você já fica esperto, senão tu vai Já levar dava freada e recuava. Melhor, a não ser que você queira descer um pouquinho o nível. Mas a gente viu, e com a aluna, assim, já falando não, assim, a gente já conseguiu. Eu comecei a perceber e ver que realmente é importante, cara. Você ensinar, assim, realmente ensinar de verdade, sabe? Pegar na mão, assim, falar, não, é não, você não pode e pronto. É difícil, porque a gente fala não, aí ela olha pra gente, ela dá uma risadinha. Aquela carinha, né? Cara, as rapaz, primeiras que vezes eu mata. olhava pra Júlia assim, eu falava, ai, que vontade de dar risada na cara dela. Só que daí a gente fala, não, ela dá risada, como é que fica? Fica um negócio meio complicado. Daí tem que virar de lado, tem que fingir que não tá vendo. Mas na parte de ensinar, assim, cara, é levar na igreja também. Mas não é só isso. A parte de, por exemplo, ter esse tempo de mesa de família, Nossa, cara, pensa bem, a tua mãe te passou isso. Você vai e passa pra Bianca, que acabou de casar com o Robert. A Luísa daqui a pouco tá casando com alguém. Você acha que elas vão querer um cara que não tem isso? Chega em casa ou elas vão sair, vão pra algum lugar, o cara não sai do celular? Sem chance, meu irmão. Com certeza. Agora ela vê, por exemplo, o jeito que você trata a Olímpia. Eu quero um cara igual ou melhor. É essa referência que elas têm. Exato. Né? Aí agora, se, assim, você tá lá num tempo de mesa, você tá lá no celularzão, cada um jogado num canto, não pergunta como é que foi o dia, não tem essa troca, não tem esse convívio, fica complicado, cara. Tava conversando com uma terapeuta esses dias atrás, ela falou pra mim, você tem que começar a dedicar o seu tempo, quando você tá fazendo uma coisa, faça aquela coisa. Não fique, pô, tô aqui falando com você, mas tô aqui. Vendo trabalho, vendo Instagram, vendo qualquer Não coisa. tá focado Não, você tá com na o seu conversa. filho, esteja com o seu filho. Ah, mas ele nem entende. A aluna não entende quase nada do que eu falo. Nossa, mas você não sabe Mas tem que quanto tá ele lá. tá impregnando nela. Jesus amado, cara. Isso é muito sério. Daqui a pouco, às vezes a gente tá mexendo no celular, ela pede atenção, ela fica batendo na perna, fica alguma coisa. Daí eu largo o celular, eu olho pra ela e falo, cara, que deve estar passando na cabeça? Sai desse celular e pega eu no colo, cara. Não, e eu vejo Matheus lá na igreja e em outros lugares, como uma aluna foca em você. Isso é o quê? É um vínculo que você tem criado com ela. Eu vejo assim, tem hora que ela tá lá, você passa, ela te acompanha assim no olhar. Eu falei, Eu até Deus. achava que ele ia ficar com um pouco de ciúme, né? Porque as mães têm, a primeira palavra que fala é papá. Não é nem mamar. Fiquei gerando 9 meses essa benção pra, primeira palavra, papá.
Mas eu achei que ela ia ficar meio que com ciúme dessas coisas. Ela falou, não, ela que vai com o pai dela. Nossa, Vai com o pai dela. Super importante isso daí. Nossa, Cria vínculo com o pai. demais. Vai que vai E que uma vai. referência tão forte pros filhos. E principalmente depois, pra mulher. assim, no casamento eu falei que cria um senso de responsabilidade. Eu realmente concordo. Eu achava que era balela, que não era desse jeito. Quando falavam, só quem é pai pra entender o que é ser pai. Só quem é mãe pra entender o que é ser mãe. E, cara, realmente, velho, não tem como explicar. É uma parada que... Nossa, Você sabe, velho, não Nossa, tem... é maravilha, maravilha. Não tem como, cara. É bênção de Quando, Deus. quando a Luna ela nasceu, e depois de alguns dias assim, segurando ela e a ficha caindo ainda, eu pegava ela no colo assim, eu até tinha uma foto que eu tava vendo esses dias atrás, cara, a cabeça dela era da palma da minha mão, velho. Tinha uma foto assim, eu segurando ela assim, a cabeça do tamanho da palma da minha mão. Eu falava, meu Deus, isso aqui tá dependendo de mim, cara. Uma vida dessa depende de mim. É muita responsa, cara. Não é brincadeira um negócio Eu desse. não sei como acontece de pais, assim, deixar o filho de qualquer jeito. Às vezes nem reconhecer, né? Deixar a mulher ali criar por conta própria. Rapaz, é um ser que Deus... Não, só de se saber como Deus é tão perfeito, né? Pra fazer uma criança ali de duas pessoas se encontrarem. Um detalhe, amor, né, cara? Detalhe durante a gravidez que a gente fica, Jesus, como que pode isso, cara? Deus, Assim, eu não explica. consigo entender a cabeça da galera que realmente acha que, tipo, veio do macaco, Aham. é o Big Bang, a parada toda. Assim, eu respeito, claro, não tem como não respeitar, cada um tem a sua opinião, mas, cara, é muita perfeição pra ser um acaso, velho. A gente começa a reparar algumas coisas, a gente fala, me desculpa, mas não tem como não ter um arquiteto criador dessa parada toda, não existe. É muita perfeição. É muita perfeição, cara. Muita Assim, a gente, perfeição. a primeira vez assim que ela quando a gente no parto, né, ela nasceu, a primeira vez que a Júlia pegou ela assim, ela chorava. A médica colocou ela no peito da Júlia. Ela olhava pra mim, olhava pra Júlia, calminha, tranquilo. Nossa. A Júlia conversando, passando a mão nela assim, pensando, meu Deus, será que ela tá reconhecendo a voz já? Eu falava, meu Deus do céu, cara. Aí eu pegava e olhava, Jesus amado. Eu não mereço um negócio desse aqui, não. Não mereço. É bênção aqui. demais. É muita Mateus, bênção. Aí a gente tá em casa, pô, tô trabalhando às vezes lá no office lá. Aí eu já escuto ela a Júlia conversando com ela e tá no quarto, te. Aí eu só escuto os passos da Júlia vindo. Aí tá ela no quarto. Não, a Júlia coloca a cabeça dela no office assim. Ela tá. Esses dias atrás eu não tava em casa. A Júlia chegou e falou pra mim. Eu cheguei depois em casa. A Júlia falou: você não tava em casa hoje, trabalhando no office? Eu levei a Luna lá. Pra quê? Ficou te procurando. E e ficava Procurando olhando, o office. procurando. Deixou ela no chão, ela foi lá engateando no office lá, procurando. Nossa, gente. Aí as pessoas acham que a criança não sente. Que mané não sente, Rapaz, cara. é uma referência tão Ela grande. sente quando tá lá dentro do ventre, lá na barriguinha, lá ela já sente. É coisa assim, não tem explicação. Não tem, é uma conexão sobrenatural. Assim, que Deus fez que não tem palavras. E a gente tem que saber o quanto isso é importante. É importante, super importante. Tem que ter muita responsabilidade, cara. Assim, saber que, tipo, o tanto que eu ensinar ela é o que, assim, é uma corrente, é uma parada muito extensa, um negócio muito complexo. Pensar que, tipo, se eu passar pra ela os traumas que eu tive quando eu era criança, às vezes a geração de antes do meu avô, até do meu pai, não tem essa consciência, né, que a galera hoje tem, graças a muito estudo científico, a gente consegue ver muita coisa disso, psicologia, de tipo traumas que a gente passou e inconscientemente a gente acaba passando pros nossos filhos. Coisas que tipo são, a gente usa um código que a galera baixou na cabeça da criança, alguma coisa do tipo, mas, cara, são coisas, são experiências que a gente acaba passando. Por exemplo, se eu fui deixado quando eu era adolescente, meus pais vieram pra cá, e se eu tivesse estabelecido em mim alguma coisa de abandono, vitimismo, passar um negócio disso pra ela, de tipo, eu não dou tanta bola pra você, ou inconscientemente, cara, é um negócio muito grave. Então, graças a Deus,
ter o pé firmado nele, em Jesus, cara, assim, teus traumas se ressignificam e aquilo que, tipo, você usa o lado ruim da sua vida, Deus consegue ver o lado, Deus consegue te mostrar o lado bom. Entende? Então, tipo, eu consigo ver aquele tempo que pra mim foi difícil, consigo ver, não, mas Deus cuidou de mim. Deus tinha pessoas do meu lado. É um processo, né, É um processo. É tipo assim, tudo que a gente vai passar é um processo, você tira aprendizado, é que as pessoas acham que a vida, que quando você está aqui na Terra, vai ser tudo perfeito. Não, de forma alguma. Não. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Então a gente tem que saber. Agora, você tem que saber em que sua fé está firmada. Se é em coisas, em pessoas ou em Deus. Exatamente. Então, por isso que eu falo. A gente tem que confiar sem duvidar, porque é o único meio de você seguir em frente. Saber que Deus tem um controle de tudo. Exato. Porque às vezes você está passando por uma situação, você acha, ninguém está por mim, Deus me esqueceu. Não. Às vezes você está passando aquilo porque é necessário. É necessário. Porque Deus, ele sabe que tudo o que é seu, ele vai te dá. Acho que é aquela coisa, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cara. Então, tipo, hoje, eu vendo as coisas que eu passei quando eu era adolescente, graças a Deus. Hoje eu posso dizer, graças a Deus, porque me fez ser quem eu sou hoje, cara. No trabalho, às vezes a gente tem experiência, vê cada coisa, a gente fica, meu Deus do céu. Só que é experiência, cara. Tudo na vida é experiência. Assim, agora depende do que você vai decidir fazer com aquilo. Você tem duas opções. Ou você usa aquilo pro teu bem, ou você, ó vida, ó céus. Se você tem um limão, faça limonada. Faça limonada, meu irmão. Você pega o limão, não, é muito azedo, não vou jogar fora, não. Exato. Ei, vê o que você tira de aproveito daquela situação ali. Exato. Que eu tenho certeza que é aprendizado. Alguma coisa ali tá falando ali. Opa, eu tô passando por isso aqui, não. É porque eu tenho que tirar alguma coisa de aproveito aqui, porque lá na frente pode ser que eu não caia nisso aqui que eu tô passando, ou eu vou refletir sobre aquilo que eu passei para não passar novamente. E é engraçado que quando a gente tem uma vida com Deus, o Espírito Santo parece que é meio instantâneo isso. A gente passa por alguma coisa, parece que já vem um pensamento, ele traz um pensamento na gente, a gente já... Mas é por causa disso. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que trabalhar isso em mim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Por isso que a gente tem ligado com o Espírito Santo, tá buscando a Deus, pedindo ele sabedoria, discernimento. Porque senão a gente passa cada aperto e a gente fica, cadê Deus? Ele tá no meio disso aí, cara. Só que as pessoas querem que as coisas dão perfeitas. Tudo tem que dar certinho. Eu quero isso, deu certo. Eu quero dessa forma, deu... Não. Às vezes você quer de um jeito, mas Deus não é daquele jeito que Deus quer. Exatamente. Então a gente tem que saber que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Exato. E às vezes você está passando por uma situação ali, Deus está te colocando nela, para você aprender com aquilo ali, mas você pega e volta para trás. Fala, não vou, eu não consigo, é muito complicado para mim. Mas Deus está querendo te ensinar alguma coisa naquela situação que você está passando. Por isso que a gente tem que saber, os planos de Deus são melhores. Mas para a gente ter essa confiança, é só buscando a palavra. Buscando a palavra, confiando nele, abrindo seu coração, né, deixando o Espírito Santo fazer morada. Isso é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Mas, Matheus, e também outra coisa. E hoje? Hoje você trabalha com o que aqui nos Estados Unidos? Cara, eu tô com 2 projetos diferentes, mas que de alguma maneira acabam se conectando. Quando eu vim pra cá, meu pai já trabalhava na construção e decidiu fazer uma empresa, criar uma empresa de construção aí, mas na parte de cerâmica, azulejo, esse tipo de coisa, instalação. E aí eu não vim com o foco de trabalhar com ele. Quem veio com o foco, pra falar a verdade, foi meu irmão. Falar pra galera lá, o que você vai trabalhar? Não sei. Eu só tô indo. Nem pensava em nada de trabalho. Você tinha o quê? 14? Não, eu tinha, quando eu vim, eu já era de maior. Então eu tinha 19, 18. Não lembro. Acho que eu tinha 19 já. Tanto que meu pai tentou me colocar na high school, mas... Graças a Deus eles chegaram lá e falaram, too late, my brother. Não vai rolar. Então tava muito tarde. Ela falou, se você chegasse um pouquinho antes, você até que conseguiria. Você vai pegar 2 meses. Então a gente não vai te colocar. Não vale a pena. Não tem como. Mas eu tive
a gente trabalhava também não com o meu pai, né? Isso foi com outras pessoas. A gente trabalhava fazendo a análise de propriedade do banco. Se você não paga o seu imposto, a galera o banco vai acabar retirando da propriedade, né? Então a gente ia lá e entregava a carta para pessoa, esse tipo de coisa. Mas eu fiquei nessa ida e sai, e acabei trabalhando com meu pai, saindo, voltando. Mas hoje eu trabalho com meu pai nessa parte da construção, tanto que meu irmão também, graças a Deus, hoje ele tá trabalhando junto com a gente. Então tá eu, meu pai e meu irmão. E também eu tô no outro trabalho já faz uns 8 meses, 6 meses aí. E estudando muito, aprendendo muita coisa, que daí já é mais envolvida na parte que a gente chama aqui de real estate, que é do mercado imobiliário, mas mais envolvido na parte de leilão mesmo. A gente faz aquisição de propriedades quando você não... Basicamente, o que acontece com o banco, quando você não paga a sua hipoteca, no caso, o que eu estou trabalhando hoje é quando você não paga o seu imposto. Quando você não paga o seu imposto, o condado tem que receber aquilo ali, o governo tem que receber aquilo ali. Aí ela vai para leilão. E ela vai para leilão. Por tempo, cada condado, cada estado tem a sua maneira específica de trabalhar, mas basicamente ela vai pro leilão e a gente entra aí nessa jogada aí. Tem alguns tipos diferentes, tem o foreclosure auction e tem o tax deed, que no caso é aí que a gente tá, tax deed, tax lien auction, e a gente tá nessa parte aí, fazendo aquisição de propriedade nesse sentido aí. No caso, a construção também você não largou. Você não, mexe com o seu pai, exato. Né? Seu irmão também. Exato. Né? E tem essa outra parte que é... Como é que é o nome? É tax deed e tax lien. É um real estate investor. Você é um investidor do mercado imobiliário. O meu plano no futuro é assim, eu não... Ninguém gosta de ficar... Não nesse sentido, tá? Mas cheirando pó da construção. Tá? Cheirando pó da construção. É da construção. Mas, cara, é uma vida muito pesada, né? A construção aqui não é um negócio tranquilo. É puxada tá? Mesmo, então não é uma coisa que eu quero ficar fazendo durante muito tempo. Já mudou muito do que eu fazia um tempo atrás porque eu faço hoje. Hoje eu fico mais na parte administrativa. Quando precisa ser alguma coisa assim, eu ainda dou uma ajuda. Mas hoje eu tenho ficado um pouco mais na parte nos bastidores, fazendo a engrenagem rolar do negócio. Mas no outro é total home office. Na parte do leilão é total home office. E cara, é um trabalho muito interessante. Eu nunca imaginava mexer com essas coisas. Eu e meu pai, a gente já tinha feito, que a gente fala aqui de fix e flip. A gente já comprou e já vendeu algumas propriedades. E aí apareceu essa oportunidade de tax deed. A gente conheceu através do caçador de títulos. Alguma galera já deve ter visto na internet o Marcos Jacober lá com o chapelão. É esse cara aí. Ele é bem conhecido. Abraço pro Marcos, cara, muito gente boa. Mentor top, muito bom. E então aí a gente começou, cara. Eu comecei a investir um pouco mais de tempo nisso, aprender um pouco mais. E, cara, a cabeça da gente assim, muda total. Até uma das coisas que ele fala é que tem 2 tipos de imigrante aqui. Tem o imigrante Cabral e o imigrante Colombo. Um que veio para conquistar a terra e o outro que veio só para roubar algumas paradas e ir embora. Comparação top. Então, meu pai até fala, tem gente que nasceu para tocar o piano e tem gente que nasceu para carregar. Não adianta, cara. Não adianta. Tem gente que você pode colocar em qualquer lugar. Aqui, nos Estados Unidos. No país mais próspero do mundo. Bilhões de oportunidades. O cara sempre vai ter, parece que aquelas coisas de cavalo, sabe? Tapa-olho. Sempre aqui, só olhando pra frente aqui, não consegue enxergar. Não deixa o leque abrir, né? Não, e cara, assim, é impressionante o tanto de oportunidade que tem nesse país, velho. A gente fica tonto com tanta coisa. Então a galera aqui tem... É engraçado, cara, porque aí é que a gente vê que realmente não é uma terra pra qualquer um. Não é. Porque tem gente que mesmo assim não consegue enxergar o negócio e vai embora. Cara, se o negócio não é pra ti, ok. Mas não precisa ficar sair falando mal. Porque tem tanta gente que se dá bem. Que não deu certo pra ele. Não dá certo pra você. Generaliza. Fala não, que pra isso isso é uma desgraça. Aqui a vida não presta. Então tá bom, vai pro outro canto. Volta pra lá. Ok. E ele não vê que o problema tá nele, né? Às vezes o problema tá nele. Mas a galera tem muita dificuldade, né? É muito difícil a gente reconhecer na gente, às vezes, o problema. Mas mexendo um pouco mais nessa parte do mercado imobiliário, assim, cara... crescendo um pouco a cabeça, vendo outras oportunidades, a gente vê quão
importante é a gente ter acesso a conhecimento de forma um pouco diferente, tá aberto a conhecer Nunca é coisas demais, novas. né? E cara, Conhecimento. quando é aquela coisa, a gente aprende e morre burro. É, E é tem verdade. que ter humildade pra você às vezes reconhecer um negócio desse e você tipo, não, deixa eu ser ensinado. Deixa eu ter um coração ensinável. Eu quero aprender. Eu não sei tudo, sabe? Então, assim, a gente tinha feito uns flips e eu já pensei que ok, né? Tá bom, Tá ó. bom, né? Cara, eu vi que, meu Deus do céu, velho, eu sou, que nem um amigo meu do Brasil falava, eu sou um estrume do cocô do cavalo do bandido. Eu não sou nada, nem ninguém, cara, não conheço nada. Então, a complexidade do negócio é muito grande, mas é uma oportunidade que, tipo, assim, você compra propriedade pelo valor do imposto. Hoje mesmo, a gente tava vendo lá com o time, o gerente me mostrou um negócio que eu fiquei abismado com aquilo. Eu falei, realmente existe Inacreditável, né? e não é mentira. As propriedades, tinha propriedade indo pro leilão a partir do valor de $1 lá. Meu Deus, já ouvi falar isso, é O verdade, Marcos então, rapaz. falava isso e eu pensava, isso aí é pra vender curso, né? Aí o meu funcionário, cara, acabou achando, nem fui eu. Ele que me achou lá e falou, cara, olha isso daqui. Aí eu, ok, tá bom, o que é isso aí? Ele foi e falou, cara, isso aqui as propriedades estão indo pra leilão aí, tá $1. Eu falei, mas como assim? Aí gerou aquela curiosidade, a gente foi comendo um pouquinho ali, tentando descobrir como é que funciona. Aham. Mas é assim, cara, assim, realmente, não é porque ela tá indo pro leilão por $1 que ela vai vender por $1. É um leilão, tem competição, Oh, né? sim, sim. Então, eu tinha acabado de participar de um leilão aqui em Conérica essa semana, que tinha umas 4 propriedades muito interessantes, assim. Então, o valor que tava anunciando lá, o leiloeiro anunciou inicial, de uma delas era tipo 14 mil de uma propriedade. E aqui em Conérico o valor das propriedades são relativamente altos. É, Né? É um condado de Fairfield por aqui que a gente ser tá é próximo rico. a Nova Nova York, York né? é um lugar muito bom. Né? Então eu já fui lá só pra espionar. Só pra ver como é que o negócio tava funcionando. Os caras vai dar lance, a propriedade vai subindo, vai subindo. Cara, vendeu uma propriedade lá que, depois de reformada e ela em ordem, cara, ela tinha um valor de mercado de tipo 350, 450. Os caras arremataram por 103 ou 130 mil dólares. Nossa, Eu fiquei pensando, rapaz. falei, Quatro caraca, né? vezes mais Que poderia loucura. vender. E a gente acha que é mentira. Muitas vezes, eu quando vi o Marcos pela primeira vez, falei, sai fora. É quando você não coloca a mão na massa, não pratica, você não vai ver a realidade. Se Exato, você não colocar, né, a exato. mão na massa mesmo, você vai ver E qual o tem que resultado. colocar. Tem que É colocar, difícil, ué. cara. Não é uma parada fácil. Tem estudado muito, aprendido muita coisa. E a cabeça da gente às vezes se auto-sabota, porque a gente acha que a gente não entende o tanto que a gente realmente entende. Até a gente começar a conversar com alguém. É Aí a isso gente vai mesmo. explicando, a gente vai falando, a gente, caraca, eu entendo a coisa. Até que eu Por isso sei um que pouquinho. a mente da gente não pode ficar Não. fechada só num ambiente só. E isso é não é que é um problema, mas é complicado. Porque eu penso da seguinte maneira. Uma vez que expandiu, não vai voltar do Não tamanho volta, normal. não volta. Cara, quando a tua cabeça, não para esse tipo de investimento, mas para qualquer coisa, você consegue enxergar a possibilidade, o que você consegue fazer com a tua vida? Cara, desculpa, mas você não consegue mais voltar a trabalhar num trabalho normal. Não. Tua cabeça, você vai ficar louco. É igual a galera que quer vir pra cá e conhece a vida de quem tá aqui, fica, não, meu Deus, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que ir pra lá. Quantas vezes eu tive sonho não, né? Pesadelo. Que eu tinha voltado pro Brasil. Cara, eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Me dava um desespero. Porque eu sabia já como é que era a vida aqui. E pra mim é uma vida boa. Então eu tinha aquela ideia de que, nossa, meu Deus do céu, agora eu voltei, agora eu tô lascado. Entende? Então, pra mim, quando eu descobri isso, eu falei, é aqui. É aqui que o negócio vai decolar. Tem muito aprendizado, muita coisa. Dá pra gente fazer um outro episódio só de Pois possibilidade é. que pra Não, fazer, e a cara. próxima pergunta aqui, eu já ia perguntar, e seus projetos? Quais são os seus projetos, né, aqui para agora para frente? Você já falou aí no que você tá mexendo, Sim. né? Então, assim, a gente tá com. Agora a gente tá com 4 propriedades. Na verdade, a gente tá com 6. A gente tá com uma já em contrato para venda,
que na verdade a venda tá suposto, o closing tá suposto para ser agora 7 de maio, 7 de abril, desculpa. E as outras 3 a gente está fazendo a reforma. E tem mais 2 lotes em Nova York. Essas 4 propriedades são na Flórida. E a gente tá aí, cara. Essas aquisições foram todas assim no ano passado. Então agora que tá começando a época de leilão de volta aí, a gente tá juntando capital, tentando procurar alguns investidores. A galera do Brasil, galera daqui mesmo. Quem tá querendo investir em alguma coisa no mercado imobiliário americano que... Cara, 90% dos milionários se formaram através do mercado do real estate aqui. É uma... Porque, cara, o leque de possibilidades que se tem chega a ser ridículo. É muita coisa. A gente acha que é só compra, reforma e venda. E a América rola muito. Cara, assim, se pesquisar na internet, você vai colocar lá o mercado imobiliário dos Estados Unidos, comparar com o segundo maior, que é o do Japão, se não me engano. Quem quer Japão na fila do pão perto dos Estados Unidos? Meu Deus. É ridículo. Assim, é gigantesco. Engloba muita coisa. Dá pra fazer... Dá pra realmente ter uma liberdade financeira. Alcançar um negócio muito bom. E eu tiro base aqui dos Estados Unidos. A gente trabalhando em construção. Acredito que você já percebeu isso. A quantidade de ferramenta, de material... Tem uma ferramenta pra você usar, outra ferramenta que faz outra ferramenta. É coisa assim. E o material, você vê prego, você vê caixas e mais caixas de pregos da carpintaria, parafusos, é muita coisa. Cada um pra uma coisa, né? Cada um pra uma coisa, então aqui é muito exagerado. Então você vê que é um país abençoado, um país que, né, tem muita grana mesmo. Então aqui... Né, para quem quer vir, né, aqui para os Estados Unidos, aqui é um país abençoado, sim, mas aqui você tem que ter coragem, força de vontade para trabalhar, que não é o país que vai fazer a diferença para você, mas você que vai fazer a diferença no país onde você está. Exato. Então, cada vez mais que você tenha vontade, que você possa ter vontade de vir para os Estados Unidos, venha. Mas venha sabendo que aqui você vai trabalhar. E acredito eu que você vai trabalhar mais do que no Brasil. Mais do que no Brasil. Que o dinheiro aqui não é tirar de árvore, igual todo mundo pensa, não. Mas né? o resultado vem. Essa que é a diferença. Vem. Lá, rala. Cara, meu pai era comerciante junto com a minha mãe. E assim, as leis trabalhistas não ajudavam nem um pouco. O único jeito, basicamente, de você se livrar de um funcionário que era difícil, que não cumpria com o que era programado para ser feito... era justa causa, velho. Isso porque mesmo. E não tinha um que ia embora e não levava no tribunal de sei lá o que era, tribunal trabalhista, tribunal de contas, não lembro o que era. Ministério do Trabalho, Isso. Cara, quantas vezes eu já tive que ir lá com meu pai no negócio lá, eu nem que era criança, mas eu lembro de eu ir naquele tribunal lá. Meu Deus. Por, tipo, pros caras abrir causa por coisa que, pelo amor de Deus, a galera fica dependendo de seguro de trabalho. Assim, quem fica como é que chama lá no Brasil? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Você fica num trabalho, você entra, tu sai daqui a pouco só pra acessar o seguro-desemprego. Aí você fica nessa. A vida toda. Me desculpa. Na moral, tu que faz isso, tu tá pensando em vir pra cá, não vem não. Não perca teu tempo, não perca teu dinheiro, não faz isso não, porque aqui não dá pra você ficar brincando, cara. A galera aqui é outro nível. Se você quer construir, você tá disposto, não, eu vou... Realmente, cara, eu vou fazer um negócio acontecer, vou fazer o que for preciso, dar tripa coração pra fazer um negócio acontecer. Venha, sem dúvida nenhuma. Que aqui acontece aqui mesmo. O negócio acontece. Se você tá disposto a arregaçar as mangas para exato. Trabalhar e ter algo, aqui você consegue, aqui é o lugar. E a galera às vezes fica pensando, não, meu pai e minha mãe falavam muito isso, não, realmente é só house cleaning, que é limpeza de casa, e é só a construção. Pros homens é construção e pras meninas é house cleaning. Cara, há outras opções. O que importa é você ter a sua mente super aberta. Se não dá aqui, testa ali. Mas assim, tenha segurança. Hora você acerta. Uma hora tu acerta, que o negócio dá certo. A gente é prova. Nossa família é prova do negócio. Então, não fica preso. Às vezes a gente tem muito do que as pessoas... Claro, as pessoas que estão aqui, a gente que tá aqui, é a melhor fonte de informação, né? Pra quem tá lá. Só que às vezes tem gente que tá aqui e tem a mentalidade tão pobre, tão escassa, que acha que só porque se lascou,
os outros também têm que se lascar. Isso aí. Cara, eu penso totalmente do contrário. Se eu vejo alguém que tá passando dificuldade numa área similar ou exatamente a que eu passei, cara, eu vou fazer de tudo pra ajudar essa pessoa. Falar, cara, não faz isso, faz assim, 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 assado. Porque eu passei por isso aqui e aconteceu isso aqui comigo. Vai por aqui. Não, cara, me desculpa, mas não faz sentido nenhum eu querer causar a desgraça do cara. Eu saber, ó, daqui a pouco ele vai cair, olha só. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Me desculpa, cara, não rola. E também tem um outro lado que acontece também. Muita gente que tá aqui fica mostrando só o glamour. Ah, eu consegui isso, olha aqui, com tantos meses que eu tô aqui, olha o que eu comprei, olha o carro e tal. Aí fica iludindo as pessoas. Acha que é só isso, né, cara? A internet é um negócio, você tem que ficar muito esperto, cara. Então te falo, não confie em rede social, achando que tudo que coloca ali é verdade. Ninguém vai colocar ele ralando lá, né, pregando, subindo em escadas altas, carregando madeira nas costas. Ninguém vai postar isso. Só vai postar o quê? Rodando um carrinho aqui que carro aqui é um bem necessário, né? Só que é muito diferente do Brasil, a qualidade dos carros aqui e lá, as condições que você tem para comprar aqui e para comprar no Brasil. Só que você tem que saber, aqui tudo depende do seu trabalho. Se você trabalhar, você vai ter acesso às coisas boas daqui. Mas se você não trabalhar, você vai passar dificuldade. E como passa dificuldades? Isso é muito sério. Meu pai até fala da galera que, tipo, vem pra cá e quer viver. Assim, a gente tá falando de gente que, tipo, às vezes vem com uma mão na frente e outra atrás. Não tem outra escapatória. Até uma coisa que eu aprendi muito com o Marcos foi isso. De, às vezes, pra coisa realmente deslanchar na tua vida, você tem que queimar as pontes. Vim sem opção. Cara, foi o que aconteceu com meu pai e com a minha mãe. Eles não tinham. Eles vieram com grana emprestada pra passagem. Endividada até o teto. Tipo, eles não tinham opção. Eles era vir ou vir e dar certo. Quer dizer, que fazer um negócio dar certo ou dar certo. Então, corpo mole não existe, cara. Não existe. Agora, se você quer vir pra cá, tua vida no Brasil já não tá aquelas coisas. Ou seja, em qualquer país que você esteja. Tu quer vir pra cá e quer viver da mesma maneira, ou de um jeito um pouquinho mais... só um pouquinho. Me desculpa, mas você não vai dar certo, cara. Você tem que vir pra fazer o negócio acontecer. A não ser que você tenha grana, você já tenha plano de investimento. Aí é outro patamar. Mas pra cultura brasileira, a maioria da geração de hoje, enfim, da galera que tá vindo pra cá, a galera tá vindo porque não tem opção, velho. Porque o negócio tá difícil lá. E o que a gente tem escutado muito hoje em dia, se tem oportunidade, sai, vai embora, não fica aqui, vai pra outro canto. Tem alguns patriotas que não, bate o pé no chão e tudo. Cara, é muita opção, cada um com o seu cada um. Mas quem quer vir, um conselho pra você que não quer perder grana e não quer perder tempo, queima as pontes. Faça disso a única opção da sua vida. Aí não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mateusão, nós já estamos encerrando. Nós temos que marcar outro podcast, rapaz. Muito papo. A gente tem muito papo. Que benção, que benção. Mas deixa eu te falar, eu queria que você deixasse sua mensagem para todos os nossos ouvintes aí, que possa estar assistindo aqui. E a intenção desse podcast é trazer informação, falar de Jesus, falar de família, falar o bem, né, necessário que é servir a Deus. Então, eu quero que Mateus deixe uma mensagem aí de encerramento para edificar a vida de vocês que vão assistir. Bom, galera, assim, a gente falou muito de vir para os Estados Unidos, em investimento, vida com Deus, família e todas essas coisas. Mas eu vejo que, independente da área que você está vivendo, às vezes você está literalmente na mesma área que eu tô, não importa o lugar, mas com filho, mudando um pouco de carreira, você está mais na fase do Glécio, com uma família um pouco mais já estruturada, uma filha casada, esse tipo de área. Independente da área que você está, você tem que reconhecer Deus em tudo quanto é coisa que você fizer. Você tem que procurar o conselho dele em tudo. Tudo. Não é só tipo ir em campanha de igreja e esperar que o melhor aconteça. Eu acredito que você tem que, para cada plano que você tenha, tipo, Deus, o que você acha disso aqui? Isso aqui é o certo? Quer vir pra cá? Quer vir pros Estados Unidos? Cara, faça um jejum, faça uma oração. Ah, não sou religioso, não tem essas coisas. Só pergunta a Deus. O
que eu devo fazer da minha vida? Os planos dele são mais altos, são melhores, são infinitamente mais altos do que os nossos. Então, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? A gente aprende isso na Bíblia. Ele vai ser a única pessoa que vai poder te dizer realmente qual decisão que você tem que tomar. E confia muito no que você vai sentir muito no seu coração. Coloca muito seu coração diante de Deus e para você tomar qualquer decisão, procure também conselhos de pessoas que você possa confiar, né? A gente tava falando aqui da parte dos meus pais quando eu tava para me casar e fui pedir ajuda deles, conselho deles para ver se era realmente a opção. E graças a Deus que eu tive pais que eu pude contar, me ensinar o caminho certo que eu devia andar, colocar princípios em mim para eu poder passar para minha família, para eu poder estruturar a minha família. Então, se você tem pessoas desse tipo desse nível perto de você, gente, vá nessas pessoas. Não dá trela para um amigo Zé Esquerda aí que só quer festar na vida, só quer ver coisa ruim, não quer nada com nada, que não quer responsabilidade. Assim, a gente é o círculo mais próximo das pessoas. Vai ser mais próximo das 5 pessoas, 8 pessoas que estão mais próximas da gente. Então, reveja suas amizades. O que eu posso te dizer é isso. Independente de qualquer coisa, só confia nele lá de cima. Ele vai te dar todo o conselho, toda a sabedoria que você precisa pra você ter uma vida próspera e abençoada nessa terra. E para fechar com o tema do nosso podcast, confia nele, mas confia sem duvidar. Matezão, brigadão, sua presença, vamos junto. Marcar outra vez aí pra gente. Pode deixar. A gente tem papo. Pessoal, estamos aqui encerrando esse podcast, é o segundo podcast de muitos. E eu queria que você curtisse, desse o like, se inscreva no canal e mande para pessoas que você sabe que vai fazer a diferença na vida delas. Então, nunca se esqueça, Jesus te ama e confia sem duvidar. Amém? Jesus te ama.